Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro evento do projeto Inclusão de Todos, é responsabilidade de cada um, abordando a educação do surdo, por conta do dia 23 de abril, quando se comemora o Dia Nacional da Educação do Surdo, e do dia 24 de abril, Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Meu nome é Ana Helena Tibiriçá Ramos Goldenstein, sou psicopedagoga e membro da Comissão de Acessibilidade da Unifase FMP. Quero agradecer aqui também a presença dos outros membros da comissão. Eu sou uma mulher branca, com olhos castanhos, cabelo louro, na altura dos ombros. Eu uso óculos, estou com um casaco preto e uma echarpe vermelha sobre o meu casaco. Atrás de mim temos uma violeta roxa e uma orquídea com muitas flores violetas. E atrás de tudo, uma janela veneziana de madeira. Essa autodescrição é importante porque assim a gente pode ampliar a possibilidade de participação e compreensão da pessoa com deficiência visual. Este evento, ele sela uma parceria com a Comissão de Acessibilidade da Unifase e a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da UAB Rio de Janeiro, e acreditamos que juntos nós poderemos alcançar um público maior e ampliar a reflexão sobre a inclusão, pertencimento, acessibilidade, os direitos e desafios da pessoa com deficiência. Quero agradecer a presença dos nossos colaboradores, dos nossos alunos da licenciatura, os professores, os dirigentes da Unifase FMP e os intérpretes de hoje, Matheus Augusto e professora de Libras, a Clévia Cies. Assim, passo a palavra para Ana Carolina, membro da Comissão de Acessibilidade da Unifase FMP e da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB Rio de Janeiro. Com você, Ana. Vou iniciar aqui fazendo minha descrição também, né? Tenho por volta de 1,60 m, mais ou menos 30 e poucos anos, cabelo preto, estou hoje na minha casa, estou com uma blusa azul, um brincozinho de douradinho com uma perolazinha, cabelo preto comprido, e é isso. Queria agradecer a todo mundo que está presente, né? Dizer que eu fico muito feliz hoje em estar representando a Comissão de Acessibilidade do Centro Universitário Arthur Saerp Neto e da Faculdade de Medicina de Petrópolis, a Unifase. Dizer também que esse evento é um primeiro evento de um projeto que foi criado em parceria com a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio, da qual também eu sou membro, e que hoje está representada aqui pelo nosso presidente, Dr. Caio. Nosso objetivo com essa parceria, né, é somar conhecimento proveniente das pessoas que integram essas duas comissões, né, mas também de profissionais, né, dessas duas instituições, e conhecimento sobre a questão da inclusão e da pessoa com deficiência, né, que é um tema muito importante, e hoje, especificamente nesse evento, é sobre a educação dos surdos. Então, eu queria agradecer a parceria da CDPD da OAB, agradecer a diretoria da Unifase FMP, que sempre apoia o trabalho da Comissão de Acessibilidade da instituição, né, não só por considerar isso um valor de muito interesse, né, eles constituíram essa comissão em 2015 para conscientizar a comunidade acadêmica sobre os direitos das pessoas com deficiência, né, para que eles, de fato, possam estar incluídos na sociedade. Então, eu queria agradecer, passar a palavra agora para o Dr. Caio. Obrigada. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria agradecer à universidade, o Centro Universitário Arthur... eu nunca me lembro o nome, Carol, o nome todo. Fernanda, se presente, por favor. Arthur Saerp Neto. Arthur Saerp Neto, eu sabia que tinha um Arthur. Queria agradecer a parceria de vocês nesses eventos. Eu vou me descrever, eu sou um homem branco, uso óculos, tenho barba, bigode, um cabelo preto liso, uma camisa verde polo nesse momento, e atrás de mim uma estante de livros.
agradeço, né, ao Matheus por estar conosco aqui nesse evento. Agradeço aos professores que aqui estão, que vão abrilhantar essa nossa tarde de quarta-feira com esse evento e esse debate sobre a educação das pessoas com deficiência auditiva. Um agradecimento especial à Vanessa Bartolo, que é uma amiga muito querida, a gente é amigo há muito tempo, né? A Vanessa é assistente social, é intérprete, tradutora de Libras, tenho sempre a oportunidade de encontrar com ela em diversos eventos, e a gente debate muito essa temática. Quando a Carol falou sobre esse evento, o primeiro nome que me veio à cabeça foi o da Vanessa, e aí um prazer tê-la aqui conosco, sabendo da agenda dela, de tantas instituições que ela atende e trabalha. E Carol também, né, agradecer a presença do Dr. Geraldo Nogueira, que está aqui, está com a tela fechada, mas se encontra presente na sala também, que é presidente de honra da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, e atualmente ele é assessor parlamentar do deputado federal Otávio Leite, uma pessoa também que luta no movimento há muitos anos e tem fundamental importância no trabalho do movimento de luta da pessoa com deficiência e da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então é muito importante, gente, como a Carol bem falou, e a professora Ana Helena também, é muito importante que a gente promova debates dessa magnitude, que a gente promova eventos dessa importância, até para que a gente possa tirar da invisibilidade os direitos da pessoa com deficiência, que a gente possa mostrar que essas pessoas têm direito, que essas pessoas são pessoas e que elas merecem cidadania, merecem dignidade, e a ideia com esses eventos é exatamente mostrar isso, trazer para o público a importância de debater esses direitos. Então, muito obrigado pelo convite, Carol. Te devolvo a palavra, não sei se eu devolvo para a Carol ou para a Ana Helena, e agradecendo mais uma vez a parceria do Centro Universitário Arthur Saer. Acertei? Tá, acertou. Beleza. Neto. Neto, pela parceria nesses eventos, que serão eventos muito proveitosos e muito bacanas com relação a essa questão. Então, muito obrigado e um bom evento a todos. Gente, Muito desculpa, obrigada. eu não consigo ver na tela, né, quem está aqui, todo mundo. Então, obrigada, doutor Geraldo Nogueira, por estar aqui. Obrigada aos diretores da Unifase, FMP também, por estarem aqui, e a todos, porque é muita gente. Eu não dá para ver todo mundo que está aqui assim no Zoom. Obrigada, Caio, por ter falado. Carol, queria aproveitar também, Ana, e agradecer a presença da professora Maria Isabel, que quando fui ao centro universitário, me recebeu com todo o carinho, me apresentou as instalações também do centro universitário. Então, acabou de aparecer o rostinho dela aqui para mim, queria agradecer a presença dela também e a parceria mais uma vez. Doutora Isabel, gostaria de dar algumas palavras? Sim, muito obrigada, professora Ana Helena. Boa tarde a todos. Eu estou falando aqui do iPhone, então eu não sei se a minha voz está chegando bem, mas eu queria fazer uma fala muito curta. Primeiro, porque precisa começar o evento, porque ele é muito importante. Segundo, porque ele é o evento inaugural de uma série que se estabelece nessa parceria com a comissão da OAB. E isso é uma coisa bastante já digna de comemoração, né? Duas instituições que se unem em torno de uma temática tão cara a nós, que é incluir seres humanos, no caso, seres humanos com deficiência, em todas as nossas atividades sociais. E incluir na academia é uma obrigação que nós temos, né, particularmente. Eu queria dizer que isso está não só no movimento de pessoas, mas no movimento institucional. Então, é parte do nosso planejamento de desenvolvimento institucional e que está alicerçado nos nossos valores, né, da diversidade humana, da igualdade, dos princípios éticos, enfim, dos direitos humanos de um modo geral. Eu queria agradecer, então, a presença de todas as pessoas importantes que emprestam seu tempo a esse evento inaugural
e vou fazer isso em nome do Dr. Geraldo Nogueira, que é o presidente de honra da comissão, a quem eu agradeço sobremaneira a presença, a importância da sua presença, ao Dr. Caio, que é sempre muito animado e que nos impulsiona a permanecer firmes nesse tema. Também queria agradecer aos nossos docentes, professora Luciane Cruz, a professora Clévia, o professor Flávio Lanzarini, a Ana Carolina, a Ana Helena, a Fátima e a Gislaine da nossa comissão de acessibilidade, e a todos os professores e alunos e demais convidados que prestigiam esse dia de hoje. Uma luta não se faz de uma batalha ganha, né? Uma luta se faz de inúmeras vezes em que a gente reafirma os nossos princípios e os nossos objetivos, e com isso a gente se fortalece. Hoje, esse movimento de acessibilidade na nossa instituição já faz parte do nosso dia a dia, e com isso a gente espera estar disseminando aquilo que é o mais importante, que é todos temos direitos de acesso a todos os bens sociais. Eu queria apenas me descrever para aqueles que possam não estar percebendo a minha imagem. Eu sou diretora da Unifase, que é o Centro Universitário Arthur Saerp Neto. Sou uma mulher branca, já eu diria de meia idade, mas eu já estou naquela categoria dos que estão no grupo prioritário da vacina. Então, vocês podem imaginar que eu já tendo sido vacinada, já não sou mais uma colega da juventude, mas eu me sinto muito jovem para tocar esses projetos. Eu deveria usar óculos e deveria ser castanha, mas eu estou mais loura e sem óculos, porque a gente vai passando o tempo, né, e vai ficando loura. Eu agradeço, então, mais uma vez, a oportunidade que me está sendo dada de estar junto com vocês nessa grande luta. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Isabel, muito obrigada, Ana Carolina, doutor Caio. Vamos dar prosseguimento, então, ao evento. Teremos 3 palestrantes. Nós vamos iniciar com a professora Luciane Cruz Silveira Pinheiro, doutora em letras, mestre em diversidade e inclusão, graduada e pós-graduada em letras Libras, presidente da APES, que é a Associação Petropolitana de Surdos, e professora de Libras da nossa instituição. Nós teremos 20 minutos para cada palestrante. Professora Luciane Cruz, a palavra é sua. Olá, Ana Helena, ela está avisando que vai compartilhar slides, tá? Por favor. Perfeito. Só que ela não consegue compartilhar sem estar com o host. É engraçado, eu deixei todo mundo compartilhar. Tá eu aqui também. como todos podendo compartilhar. É a Gislaine que está atualmente como host? Pronto. Pronto. Só encontrá-la, por favor. Boa tarde a todos vocês, a toda a turma. O meu nome é Luciane. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito à equipe da FASE pelo convite, da Unifase pelo convite, agradecer a Queca também, porque a Clévia me procurou para que eu possa... tivemos uma boa ideia, vamos falar sobre educação de surdos, é muito importante, eu aceitei o convite para participar, é importante essa apresentação. E é muito importante, porque eu sou surda, então é muito importante que seja uma representante nessa participação também. Ana Helena, agradeço muito a toda a equipe da Unifase pelo convite. Eu sou professora de Libras, né, da FASE há 12 anos.
trabalho todo esse tempo. E também a Unifase teve essa questão de o aceite de um professor surdo para trabalhar dentro da instituição, né? E isso é admirável, pois em Petrópolis é a primeira instituição e a única que tem um professor surdo na área de Libras. Agradece muito a doutora Maria Isabel, justamente por ter aceitado esse desafio de ter uma professora surda na instituição. Eu estou fazendo doutorado na área de linguística dentro da UERJ. Eu tenho formação de mestrado pela Universidade Federal Fluminense. E a minha área acadêmica é a de Letras Libras. Eu não sei se vocês conhecem o que significa Letras Libras. É um curso onde nós temos o curso de letras, como letras de língua portuguesa, letras de língua inglesa, mas é letras com a área de língua, para aprofundar o estudo da Libras. O tema é muito relevante, uma vez que vocês podem observar a importância do aspecto visual dentro dessa educação de surdos. Por quê? Essa questão dos aspectos visuais são fundamentais e eu vou explicar agora adiante. Dentro da educação da língua brasileira de sinais, nós temos uma legislação específica própria da educação de surdos. Essa lei dá essa segurança. Então, nós temos a Lei 10.436, de 2002, que está completando 19 anos no ano de 2021. Então, parabéns para a Lei de Libras, porque dá segurança da população surda dentro do país. E nós temos o Decreto 5.626, que é de 2005, que apresenta justamente esse trabalho profissional, do profissional e todas as suas características. A questão do professor surdo, um professor bilíngue, o profissional das diversas áreas, os atores que atuam dentro da educação de surdos. Esse decreto especifica isso e são as duas principais legislações que nós temos. A Lei 10.436 de 2002, o que significa? Ela fala justamente que a Libras, ela deu visibilidade para a comunicação de surdos. E já tem 19 anos que essa lei foi promulgada. Então, as pesquisas, como no censo do IBGE, mostram que no Brasil temos cerca de 10 milhões de surdos. E essa visibilidade à comunidade surda foi dada por essa lei, que ajudou a composição de formação de identidade, tendo já 19 anos da sua assinatura. A Libras, o que é Libras? Às vezes as pessoas justamente perguntam o que é. Libras, ela é a fala através das mãos. Então nós temos o sentido visual, os olhos que podem observar. E ela é muito expressiva, é uma língua muito expressiva. Então, como por exemplo, eu quero mostrar para vocês para que vocês compreendam um sinal. Esse aqui é o sinal de triste. Então, a expressão facial compõe esse sinal. Ela ajuda a demonstrar justamente essa expressão e esse contexto da Libras. Portanto, quando nós ouvintes falamos que estamos tristes, a própria voz, já vai dizer o significado e fazer a contextualização desse sentimento. Já para Libras, nós percebemos que toda a sua recepção é captada através dos olhos. Toda a recepção da língua é através dos olhos. Né? Nós não temos audição. Então, a visão substitui essa audição. Por isso, a importância de uma percepção visual. Como, por exemplo, nós vemos um objeto, a bola. Os olhos captam, compreendem o significado e o cognitivo vai dar esse significado. Por isso, o visual, para que possamos absorver o sentido. Alguns autores, como no caso aqui, Campelo, Ana Regina Campelo, fala sobre a percepção visual. Essa questão visual, ela é para tudo. Como, por exemplo, vocês podem observar a casa. É fácil, porque esse é o sinal de casa. E nós, ouvintes, fazemos também. Os ouvintes fazem também. Vocês utilizam sempre esse sinal como sendo de casa.
justamente por ser um aspecto visual. Casa, celular, carro. São sinais, óculos, são sinais totalmente visuais, são percebidos pelos olhos e o cognitivo consegue traduzir o seu significado. O que é diferente dos ouvintes, justamente porque temos a parte oral. O surdo vai observar pelos olhos e assim substituir toda essa parte auditiva. Por isso a Libras é totalmente visual. Então, o que eu gostaria de falar dessa visibilidade da Libras? É uma visão antropológica da língua. Eu confio que a Libras seja parte dessa comunidade. É uma linguística, uma minoria linguística que usa, tendo sua cultura, seus costumes, a sociedade, de uma forma que a língua natural seja a Libras, justamente a visão antropológica. Já a área médica tem uma visão diferenciada. Ela é a mais acreditada, justamente porque ela tenta falar sobre implante coclear e sobre oralismo. É uma visão diferenciada da antropológica, não aceitando de forma natural a Libras. Então, essa visão médica, por não aceitar a Libras, nós surdos aceitamos a visão antropológica que aceita e concorda que a língua de sinais é a língua natural. É um direito linguístico dos surdos, da comunidade surda. Eu trabalho na Unifase com curso, para todos os ouvintes dessa área da saúde. E também na medicina, enfermagem, principalmente a comunicação, um trabalho dentro de uma área hospitalar. Temos os cursos de administração, outros cursos de psicologia, são vários os cursos da Unifase. Sempre eu pretendo explicar que a visão médica é diferenciada da visão antropológica. Então, que os alunos tenham cuidado. É muito importante que, se nascer uma criança surda, que o médico estimule para que os pais, para que a família procure um curso de Libras, para que consiga a comunicação eficaz com essa criança. É a língua primeira, é a língua natural dessa criança. É a língua própria dos surdos. Então, sempre esse é o conselho que eu dou para os alunos da Unifase. Porque, justamente, a visão principal que ainda vemos é a visão médica. Falando da educação de surdos, a primeira escola no país é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, Fotografia. Onde fica esse polo? No Rio de Janeiro. É uma escola enorme, muito grande, que tem 600 alunos, 600 estudantes surdos. É uma escola que só aceita alunos surdos. Desde a educação infantil, o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior de pedagogia e agora temos a pós e agora já estamos abrindo o mestrado. E no futuro pretende-se abrir um doutorado dentro desse instituto. É uma evolução natural. E é a referência no país. Qualquer escola, se tem alguma dúvida em qualquer parte do país, procura o Instituto Nacional de Educação de Surdos como referência na educação de surdos, justamente para que ele faça um ensino e para que ele divulgue para todo o país como seria o melhor jeito de educar a população surda. Eu trabalho dentro do INES, eu sou funcionária do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Eu sou professora do ensino superior, dentro do curso de pedagogia também. Com relação à educação de surdos, como seria? É muito importante que dentro dessa educação, principalmente, exista um professor surdo e o professor bilíngue. São os dois atores principais. Porque o professor surdo serve de referência às crianças, aos alunos surdos. Eu sou surdo e sou capaz. Eu sou normal, tido como normal, como os ouvintes. A questão de ser ouvinte ou surdo e utilizando a Libras ao invés da língua portuguesa é só uma diferença, então, linguística. Consigo dirigir, ter uma vida normal, como casamento, família, tudo de forma natural. Posso viajar pelo mundo, eu posso fazer uma faculdade, eu posso fazer um mestrado e um doutorado, tudo eu posso.
E os surdos, vendo esse modelo desse professor surdo, imaginam que no seu futuro próximo eles poderão ser como esse professor. E o segundo ator é o professor bilíngue, justamente porque ele tem o domínio da língua de sinais e também a questão do português, como a Clévia, que é bilíngue. Nós trabalhamos juntos, a Clévia trabalha junto comigo desde a Salvador Clean, na prefeitura, um trabalho, e aprendeu comigo Libras, e hoje continua trabalhando como minha professora bilíngue. Por quê? Porque a Clévia teve contato com os alunos surdos, e por isso, dentro de uma escola inclusiva, ela conseguiu sempre ter a comunicação com o aluno surdo e ser um sucesso na Libras. É importantíssimo esse contato com os alunos surdos. O professor que não sabe Libras, ele tem uma falha de comunicação com essa criança surda. Então, como será essa comunicação? Aí sim, utilizam sempre o intérprete, mas o intérprete por si só não resolve. Como, por exemplo, um aluno quer falar algo em particular com esse professor. Ele quer falar, ele precisa, e ele vai falar diretamente com esse professor. Vai ter um diálogo sobre uma história, sobre alguma coisa. O intérprete vai ficar curioso assistindo a vida desse aluno. Às vezes, um aluno surdo acaba por não falar nada, não se comunicar, justamente para que o intérprete não seja o mediador. Por isso, a importância de um professor bilíngue que tenha esse contato direto com o aluno. Essa é a comunicação eficaz. Por isso, a Clévia decidiu aprender Libras. Quantos anos em uma escola? Tem alguns anos, algumas escolas, como a Salvador Clean, que é do 6º ao 9º ano, aqui em Petrópolis, e nós temos a Escola Especial Santos Dumont, que é para a educação infantil. Temos no liceu o ensino médio inclusivo para alunos surdos. São essas escolas aqui. E na Salvador Clean, quantos professores bilíngues existiam? Só a Clévia mesmo. Não é uma questão da Clévia, não é intérprete. A Clévia é uma professora bilíngue, compreendem? Isso às vezes causa uma confusão, mas não é, isso não é uma confusão. Ela é uma profissional, tem um profissional intérprete que pode trabalhar de uma forma verdadeira, só interpretando, e a Clévia pode ajudar também, como a mim, na questão da voz, justamente porque nós estamos acostumados a trabalhar junto há anos, que nós conhecemos, há mais de 10 anos trabalhamos juntas, e então eu pedi para que ela fizesse a minha voz. Porque não, a Clévia não é intérprete. Eu vi alguém falando, a Clévia é intérprete, eu pensei, o que é isso? Não, não é não. A Clévia é professora bilíngue, ok? Isso gera realmente uma confusão. Gostaria de falar sobre a instrução, a língua de instrução. A criança surda aprende primeiramente a língua de sinais. Primeiro, aprender a sua L1. E a L2 seria a língua portuguesa na modalidade escrita. Porque ela faz essa aquisição linguística primária, como uma criança ouvinte. Por exemplo, falamos para uma criança ouvinte e depois ela começa a escrever, correto? Primeiro a fala, depois a escrita. E as autoras falam a mesma coisa. O ouvinte, para o ouvinte é normal, para o surdo da mesma maneira. Nasceu, primeiro ele vai aprender a falar com as mãos, que é a Libras, sua língua natural, e ele entende, ele percebe, justamente porque o bebê é mais visual, já que ele não tem audição, ele é totalmente visual, e com essa questão de apontamento, de demonstrar objetos, de ensinar demonstrando com objetos, os sinais e objeto, com essa questão do apontamento, ele adquire a sua língua de sinais, e depois, com uma idade de 4, 5 anos, ele vai para a língua na modalidade escrita. Completamente igual, surdos e ouvintes. Por isso, essa visão antropológica fala que primeiro a criança surda deve aprender a língua de sinais. Algumas pesquisas nessa questão de educação de surdos, pesquisas profundas em todas as áreas, mostram que a maioria dos alunos surdos acabam aprendendo uma língua de forma muito atrasada, muito atrasada. Por quê? Justamente porque a maioria das pessoas, dos professores, não sabem Libras. E também a maioria da família não sabe Libras e não tem acesso. Por isso, é um prejuízo muito grande para o aluno surdo. É importante que essa pessoa veja, é surdo, então eu tenho a responsabilidade com ele. Eu penso numa adaptação. E se fosse eu? É uma responsabilidade de ensino de crianças, desses alunos surdos, sua própria língua. Mas essa visão médica
muitas vezes orienta a família o oralismo, que essa criança seja ensinada a falar. Então, a família pega a criança surda no colo e fica falando. Isso é um prejuízo muito grande, pois a criança não vai compreender nada. Ela cresce sem nenhuma língua ou com a língua muito atrasada e a língua escrita ainda mais atrasada. Existe um atraso completo cognitivo, um input muito atrasado para tudo. Isso é um prejuízo muito grande para as crianças surdas. Nós, pesquisadores, como o meu caso, minha pesquisa no doutorado, estamos falando sobre livros, sobre artigos, pesquisando provas, para que nós tenhamos a base teórica para essa afirmativa. Então, o surdo precisa justamente de uma identidade linguística, de uma cultura que tenha Libras. O ensino base para esse aluno é justamente a absorção da sua língua. E assim ele consegue caminhar e se desenvolver muito bem. As pessoas me perguntam, como eu aprendi? Eu aprendi bebê Libras. Eu aprendi desde bebê, pois a minha mãe e meu pai são surdos. A minha família, geneticamente surda. Então, quando nasci surdo, minha mãe e meu pai sempre me ensinaram e conversaram comigo em Libras. Então, a minha aquisição da língua portuguesa como modalidade escrita foi tranquila. Compreendem? Por isso essas informações são importantes, são muito importantes. A associação na qual eu sou presidente, a APES, Associação Petropolitana de Surdos, também a Clévia trabalha junto comigo como diretora de esporte da associação. A associação sempre faz essa divulgação. A maioria das associações de surdos não tem essa questão, né? Então, procuram umas associações como a nossa para que a gente possa passar informações. Segundo o autor Scliar e Ronice Quadros, são dois grandes autores que falam sobre essa identidade visual. Não adianta a fala para uma pessoa surda. As pesquisas desses dois autores comprovam justamente que a língua de sinais é importante dentro da educação de surdos. E assim, né, como seria então esse trabalho com a educação de surdos, estratégias pedagógicas? É que a pedagogia tem que ser visual. Então, como Campelo criou uma escrita, uma narrativa em 2007, é uma tentativa de sucesso para os surdos e ela funciona. As histórias são em Libras, os jogos educativos, o envolvimento na cultura artística e visual, a questão do desenvolvimento e criatividade. As crianças, com a relação das artes e dos desenhos, são muito visuais. Crianças amam toda essa questão visual, pois elas introjetam um objetivo. E o objetivo da pedagogia, então, para a criança surda, é ser visual. E assim a criança se desenvolve com sucesso. A maioria... desculpa. As pessoas falam que os alunos surdos, por exemplo, o sinal, é tudo difícil, é um aluno difícil, é uma criança difícil, tem dificuldade, o português é impossível. E não é isso. Isso é um mito. Isso é mentira, isso é um mito. Existem barreiras, e assim a minha tese de doutorado, que eu comecei a escrever no doutorado, fala sobre isso, sobre essas barreiras. Não é que tenha dificuldade, ou que essa criança é difícil. Isso é uma desculpa perfeita. Justamente porque existem essas barreiras. Porque não sabem Libras. O problema é só esse. Se as pessoas aprenderem Libras, a comunicação é fluida. E assim as barreiras acabam. E existe uma liberdade de comunicação. É simples, é visual. Como, por exemplo, as narrativas visuais. Ela vai dar um exemplo para vocês de material dessa pedagogia visual que ela falou acima. Um exemplo. Quando sentamos e perguntamos, quem é esse? Que escola é essa? E conta uma narrativa. E ele é totalmente visual para essa criança. É o INES. Tem uma história, a história de desenvolvimento, e você explica então para a criança. Então é muito importante a demonstração de imagens para as crianças. E assim, olha, foi Rouet criou o INES. E ele veio da França para cá, para o Brasil.
Vocês sabem disso? Vocês sabem da história? Gostaria de falar de uma história resumida. Rouet, Ernest Rouet, morava na França, muito famoso. Ele é surdo, um professor surdo. E aqui em Petrópolis, Dom Pedro II teve em sua família um neto surdo. Vocês podem visualizar isso na pesquisa, né? Pouca divulgação sobre essa história. Quando Dom Pedro II viu que seu neto era surdo, ele ficou preocupado com a educação dessa criança surda. Como seria essa educação? Então ele teve uma ideia de buscar na França esse professor surdo famoso para que ele viesse ao Brasil, Ernest Rouet, conversar com Dom Pedro II como seria a educação de surdos, a melhor metodologia para educar as crianças surdas. E ele falou, simples, vamos criar uma escola para surdos, e a primeira escola do Brasil foi realmente o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ele foi diretor do INES por anos, depois voltou, parece que para outro país, para montar uma escola também lá, para ajudar os outros países. E graças a Dom Pedro II, tivemos a assinatura da primeira escola de surdos, em 1855. Então, temos um orgulho para Petrópolis, justamente Dom Pedro II ter assinado a construção dessa escola. É uma história que a gente conta para a criança e é muito importante que essas crianças precisem saber. E agora, falando de Sérgio, o autor Sérgio Marmora, nunca ouvi nenhum som sequer. As ondas no mar, o vento, o canto dos pássaros e por aí vai. Para mim, entretanto, esses sons nunca foram essenciais para a compreensão do mundo, já que cada um deles sempre foi substituído por uma imagem visual, que me transmite exatamente as mesmas emoções que qualquer pessoa que ouve, sente, ou talvez ainda com mais força, quem sabe. Pedi para que a Clévia lesse um resumo, justamente porque surdos não ouvem. Então, quando eles aprendem, quando a Clévia aprendeu, verdade, não é mentira não, essa questão da minha família surda, todos os surdos me passaram as informações. Então, como? Qual seria a sugestão? Qual seria o som? Nunca. A Clévia que me falou sobre esses sons. Então, junto à praia, a Clévia me perguntou, você ouve o som do mar? Eu falei, é a primeira vez. Eu tinha cerca uns 7 anos atrás. O mar tem som? Eu falei, mentira, Clévia, não, é verdade. Mas como eu não escuto, porque eu sou surda severa, né, profunda, não escuto nada, eu fiquei impressionada. E eu peguei um papel, a Clévia pegou, disse que rasgando teria um movimento. É a primeira vez que um ouvinte me passa as informações, porque hoje eu sei disso, porque a Clévia me passou todas essas informações. Muito barulho dentro da minha casa, por exemplo, lavar prato, jogar coisas. E a Clévia sempre falou, olha, eu estou ouvindo, hein, eu estou ouvindo. E me explicava sobre esses sons. Coitada da Clévia. Hoje eu aprendi, né, com mais cuidado, eu faço as coisas com menos barulho. E é muito importante justamente isso. Isso é verdade, né? Então, por sermos mais visuais, nós não temos essas informações. Por exemplo, quando me contou que o mar tinha barulho, até visualmente, eu olhando, eu fiquei emocionada. Dentro tem. Então, eu consegui fazer uma substituição visual e ficar realmente emocionada. E é isso. Aqui tem alguma bibliografia que eu gostaria de resumir para finalizar. A importância da educação de surdos com essa lei de Libras associada, justamente por ser um trabalho maravilhoso no Brasil. Tomara que vocês compreendam, né, essa importância e da necessidade, como, por exemplo, se vocês quiserem ler a lei e o decreto, é importante esse conhecimento. Leiam para que possam compreender. E agora eu agradeço muito vocês terem me convidado. Também agradeço a Clévia por ter feito a minha voz. Muito obrigado por tudo.
Enfim. Nós que agradecemos. Muito obrigada por essa participação, por esse sentimento que você conseguiu nos transmitir, né? Eu também fiquei emocionada de saber, diante de um mar, como seria sem som, né? Muito bonito isso, muito bonito. Nós vamos deixar as perguntas para o final, ok? Para poder dar continuidade aqui. Muito obrigada, Luciane. Muito bom. Muito obrigada, Clévia, pelo som da palavra, né? Gostaria de convidar, então, o professor Flávio Lanzarini, professor da casa. Professor Lanzarini é mestre em artes cênicas e educação, professor de filosofia de educação na Unifase, e vai falar um pouquinho sobre a importância da arte visual na educação do surdo, que é praticamente uma continuação da fala da professora Luciane. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, primeiro coisa, agradecer, né, à instituição por essa oportunidade, e ao longo da minha fala vai ficar muito, muito claro a razão do meu agradecimento. Mas também, antes de tudo, gostaria de agradecer a Luciane, né, pela sua presença aqui, e também ao longo da minha fala vai ficar mais claro ainda o quanto é importante você estar aqui com a gente. E agradecer a professora Clévia, que sempre generosamente, com as suas ideias mirabolantes, consegue juntar as pessoas e as ideias. Bom, para começar, eu queria esclarecer a quem está nos ouvindo, né, que esse nosso espaço é o espaço das aulas de licenciatura, né, do curso de licenciatura em enfermagem. E a gente criou o projeto, né, que a gente chamou de Licenciatura com Arte. Desculpa para aqueles que não estão me vendo, eu criei uma logo do nosso curso, né, que é uma parede onde está escrito licenciatura, como se fosse uma espécie de um rabisco, né, uma escrita licenciatura com arte. Eu estou falando com vocês, eu uso óculos, eu estou de camisa marrom, né, atrás de mim tem um fundo branco só, e do meu lado é que tem essa logo, a licenciatura com arte. Mas então, no nosso curso, a nossa proposta, né, é defendendo a ideia, né, de que o professor e o enfermeiro também, né, precisa, né, de se educar visualmente. Na verdade, precisa se educar com a arte. Né? Mas, no caso específico do nosso encontro de hoje, a ideia da importância da educação visual, né, deste professor, para justamente ele poder receber melhor os seus alunos e receber aqueles... E aí, Luciene, me perdoa se eu, por um acaso, for indelicado, mas eu gostaria de trazer uma outra perspectiva da gente pensar, né, o recebimento das pessoas como você. Então, muito mais do que caracterizar pessoas como você como surdas, por exemplo, eu acho que a gente tinha que caracterizar como estrangeiros. Não falamos aqui de linguagem, não falamos aqui de que você pertence a um mundo de uma outra linguagem. Então, para mim, você é uma estrangeira, né? Digamos assim, de um país das Libras, ou seja, você é uma libriana, né? Alguém que tem uma linguagem diferente. Por que eu acho isso importante? Porque a gente não deve caracterizar o outro, não importa quem ele seja, a partir da falta, mas de suas potências. Em librianos, os librianos não são pessoas que faltam a fala, são pessoas que têm a potência de um corpo que fala com a sua expressão. Os librianos são pessoas que falam
com a potência do visual. É simplesmente um estrangeiro, uma pessoa que veio de um outro país e que está me visitando aqui, né? E que eu também posso visitá-lo, posso também entrar no seu país, também posso ir para conhecer a sua linguagem. Por que isso é importante? E aí vem a explicação do meu agradecimento. E isso eu aprendi na escola em que eu trabalho, aqui no Rio de Janeiro, a Escola Parque, que tem a prática, né, de receber, né, outros estrangeiros do país da síndrome de Down, que tem a linguagem do mundo da síndrome de Down, estrangeiros que têm a linguagem do país do autismo. E o que foi que eu aprendi? E aprendi principalmente quando os meus filhos tiveram, né, um desses estrangeiros do lado deles na sala de aula, no caso, né, com a linguagem e toda a potência das pessoas de síndrome de Down. Eu aprendi o quanto que eles nos ensinam, o quanto que, tal qual aprender uma outra linguagem, né, a gente abre a nossa cabeça e a gente vê o mundo com outros olhos, o quanto esses estrangeiros estão o tempo todo abrindo os meus olhos, potencializando a minha visão de mundo. E acredito que eu também esteja, né, ao encontrá-los e trazer para eles a minha linguagem, esteja também retribuindo da mesma maneira. E aí, né, eu acho que começa a fazer sentido, né, o porquê, e aí que você trouxe muito bem, né, da importância da pedagogia visual. É que a gente vive numa sociedade, nós aqui, desse mundo, no caso nosso aqui da língua portuguesa, mas das línguas faladas, nós esquecemos, né, de aprender as outras linguagens, que são tão importantes quanto a linguagem falada. A gente esquece de aprender a ler imagens, a gente esquece de aprender a ouvir música, a gente esquece de aprender a falar com o corpo. E aí esse encontro justamente com os estrangeiros, né, ele ajuda a perceber tudo isso, né? E quando a gente encontra, então, essa multiplicidade de linguagens, a gente se potencializa, né? Porque a gente consegue ler o mundo de milhões de outras formas, a gente consegue falar de milhões de outras formas. E aí, então, eu queria começar, né, com uma provocação, com um poema do Fernando Pessoa, que ele escreveu para uma pessoa amada, né? Mas que ele traduz essa ideia da importância da gente desenvolver, no caso, a linguagem visual. Ele fala o seguinte: o poema não tem título, tá? Então as pessoas chamam pela primeira estrofe dele, que é o amor quando se revela. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para a pessoa amada, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito cala. Quem quer dizer, quando sente, fica sem alma, nem fala, fica só inteiramente. Mas se isso puder contar-lhe
o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Vê, gente, o poeta está falando justamente, né, dessa não potência que nós temos, nós desse mundo da fala, porque a gente não sabe, às vezes, falar com o olhar, não sabe falar com o corpo, não sabe falar com o visual. Porque a nossa linguagem da fala verbal, ela é despotente disso. A arte tem justamente a potência, o corpo tem a potência, o olhar tem a potência de falar dos sentimentos. Então, ao conhecer as pessoas, né, que falam Libras, eu consigo perceber o quanto o meu corpo pode ser potente e eu deixo de ser. O quanto a linguagem visual pode ser potente e eu deixo de aprendê-la. E é engraçado, né, que quando a gente fala em aprender a linguagem visual, algumas pessoas elas acham às vezes estranho, né, porque afinal de contas parece que a linguagem visual ela é óbvia, ela é natural, a gente não tivesse que aprender com ela, o que Não tem como tirar nossa cara. E aí eu queria fazer uma provocação aqui com vocês, compartilhando um desafio. Só um minutinho. Ana, eu não marquei a hora que eu comecei a falar. Ai, ai. Deixa eu... Não se preocupe, eu estou vendo aqui o horário. Tá. Então, vamos lá. Você sabe ver? Né? É a pergunta que eu faço para os convidados aqui. Menos a Luciane, que eu sei que ela sabe ver. Vou fazer o merchandising aqui sem querer, mas eu demorei anos para entender essa logomarca. E acredito que muitos daqui também pensam que entendem essa marca e não conhecem. Para mim, isso é uma seta apontando para o lado direito, azul, e para o lado esquerdo, em vermelho. Mas olha, quando eu aprendi que, na verdade, era a letra C. Veja, eu não via essa letra C. Eu não aprendi isso, né? Então, a gente às vezes pensa que está vendo alguma coisa, mas na verdade não está. E tem uma historinha muito, muito interessante, né, que os antropólogos no começo, na virada do século XIX para o século XX, né, quando eles se adentraram principalmente na África, né, já tinham a câmera fotográfica, eles resolveram encontrar os outros estrangeiros, né, ali, no caso da África, eles levaram a câmera fotográfica, né, crente que se você mostrasse uma foto, você estaria se comunicando, né? Só que não. Uma pessoa que nunca viu uma foto, ela não lê uma foto. Mas como assim, Flávio, ela não lê uma foto? Ela não lê uma foto, né? Como assim? Como o Flávio não lia a letra C. Porque para você ler alguma coisa, você tem que ser capaz de fazer uma coisa que a gente chama de colocar as imagens no fundo, e colocar as imagens da frente na frente. Era o que eu não fazia com essa logomarca. Para mim, o que eu tinha na frente não era o branco, era o azul e o vermelho. Só quando eu sou capaz de jogar o branco para frente é que eu consigo ler a letra C. Então, a brincadeira que eu faço aqui são várias. Você consegue ver a imagem, né? O que você vê aqui?
muito provavelmente, você vê um rosto. Mas você vê a palavra liar? Alguns talvez não. Mas alguns conseguem ver o liar. Ver é um exercício, né? É uma surpresa. A mesma coisa, as pessoas olham essas duas imagens, as duas bolinhas que estão no centro aí, né? Uma é maior do que a outra? Não. Na verdade, elas são do mesmo tamanho. Certo? Mas a gente se engana ao ler a imagem. Essa imagem é uma espiral? Não. Elas são círculos independentes. Você consegue ver um dálmata perdido nessa imagem aí? Muitas pessoas não. Mas existe aqui um dálmata. Certo? Quantas cores temos aqui nessa imagem? Algumas pessoas vão ver 4 cores, mas, na verdade, eu tenho só o branco, o verde e o rosa. O encontro do verde com o rosa, na risca do meio, acaba produzindo, entre aspas, uma outra cor. Enfim, tem vários desafios que poderíamos fazer para brincar com isso. E aí eu queria vou pular lá para o final, porque eu não esperava isso mais para uma aula. Mas quando a gente se preocupa em pensar a linguagem visual, né, a gente tem algumas questões para a gente pensar. Por exemplo, quando alguém faz isso, nós tínhamos antes uma tela branca. Quando alguém faz isso, o que ela fez? A maioria das pessoas vão falar, fez um risco no meio. É verdade, foi feito um risco no meio. Mas não foi feito só um risco no meio. Também foi definido uma área à direita e uma área à esquerda. Tá? Mesmo que esse risco seja pequenininho. Agora, esse risco pequenininho, além de poder definir uma área esquerda e direita, ela também define um centro. Percebe? Isso é um centro. A gente define uma área, não é só aquilo que está ali. E aí vamos brincar com essa imagenzinha da bolinha. E vou jogar ela para o lado. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma diagonal. Quando eu jogo para o outro lado uma outra bolinha, eu não tenho só 2 bolinhas. Eu tenho uma simetria. Eu lido com essa imagem de outra forma. Continua aqui a simetria, lado esquerdo, direito. Mas e se eu brincasse de jogar uma outra imagem embaixo? Eu teria agora aqui uma outra diagonal. Percebe? Com até uma ideia de perspectiva de profundidade. A bolinha estando no fundo e o vermelho estando aqui na frente. Mas e se eu juntasse tudo? Eu teria um rostinho, que eu chamei da minha queca, porque tem olhos verdes, né? Professor Flávio, nós temos 5 minutos. Não, já terminei aqui, né? Enfim, eu acho que espero que tenha ficado claro aqui o meu agradecimento dessa oportunidade da gente encontrar esses tantos estrangeiros, porque, em primeiro lugar, como a Luciane falou, né, é importantíssimo a gente ouvir o estrangeiro, é aquilo que a gente diz, né, do lugar de fala. Né? Só o estrangeiro pode falar sobre o seu mundo. Eu posso visitá-lo de vez em quando, né, mas eu não posso falar com pertinência sobre aquele mundo. Só ela que é capaz de falar sobre esse mundo. E aí, para o lugar de fala que ali é próprio, a gente tem que aprender a ter o nosso lugar de escuta. Né? Então, aprender a ter esse lugar de escuta é fundamental. Para que, finalmente, a gente, então, consiga criar o lugar de entrefala. É isso que eu queria
trazer aqui e discutir com vocês aqui. Como que a gente cria os lugares, os espaços, né? O lugar da entreescuta. É só compartilhando as linguagens, é só compartilhando as experiências, é só tendo do meu lado os estrangeiros que a gente teima em exilar. É isso. Muito obrigada, professor Flávio. Com certeza será nosso convidado em outros eventos, porque a gente precisa aprender com, conviver com, não é verdade? Esse é um das linhas, dos eixos da ONU, né? Conviver com, como é difícil conviver, aprender com o diferente. Agradeço a sua fala, vou chamar então agora a nossa última convidada, professora Vanessa Bartolo Guimarães Pereira, assistente social, militante em prol dos direitos da pessoa com deficiência no Rio de Janeiro e professora também. Professora Vanessa. Olá, boa tarde. Primeiro, só dar o meu sinal, né, para o intérprete, para a Luciane também. Esse é meu sinal. Isso. Me autodescrever aqui, né? Eu sou uma mulher branca, com 36 anos, cabelo liso, estou com um macacão de preto de bolinha branca e atrás de mim é o fundo muito próprio do intérprete nesse período, né, que é o fundo de chroma key azul. Então, normalmente ele está ou azul ou verde. Então, me apresentar, eu sou assistente social formada pela UF, sou tradutora e intérprete de Libras também. A minha formação foi na APADA Niterói, onde eu consegui, desde então, juntar, né, as duas áreas de formação, tanto o serviço social, minha formação como assistente social, e a minha formação como intérprete de Libras, elas acontecem basicamente no mesmo período, né? No ano de 2002, quando eu entro para a UF, eu já tinha feito alguns cursos de Libras aqui no Rio, já tinha contato com muitas pessoas da comunidade surda, com muitos surdos, e aí eu vou para Niterói para fazer serviço social, e aí ali perto, não sei quem conhece ali em Niterói, mas a UF, o campus do Gragoatá, é bem próximo da APADA. E aí eu começo a minha jornada de formação dentro da APADA. Eu também tenho duas pós-graduações em serviço, uma em serviço social, a outra em educação inclusiva, e sou mestre em economia criativa pela SPM, aqui do Rio de Janeiro, Escola Superior de Propaganda e Marketing, onde eu também dou aula, também atuo como professora. Há 7 anos atrás, eu também passei no concurso público como tradutora e intérprete, concurso federal para o Colégio Pedro II, também no Rio de Janeiro. Infelizmente, né, a gente perdeu, esse cargo foi extinto no governo Temer, a gente já não tem mais o cargo de tradutor e intérprete de Libras dentro da rede federal de ensino. E hoje a gente só consegue fazer contratos de trabalho, a gente já não tem mais o vínculo do servidor efetivo, né? Então, hoje no Pedro II só existe eu e mais 2 intérpretes de Libras que somos efetivos. Os outros intérpretes, eles atuam em regime de contrato, né? E aí, enfim, não só pela questão da terceirização, né? Enfim, da precarização das relações de trabalho, mas, sobretudo, pelas relações de vínculo, né, com a instituição educacional. Bom, queria agradecer também ao Centro Universitário pelo convite, agradecer a fala maravilhosa da Luciane, né, acho que foi muito importante. Já conheço a Luciane de algumas aulas aqui do INES, né, que eu já frequentei, enfim, de algumas eventos que acontecem aqui no INES, então fico muito feliz de participar dessa mesa com ela e, enfim, com todos vocês aqui. Agradecer também ao convite que foi feito a mim através do Caio. Obrigada, Caio, sempre um prazer
estar junto com você, enfim, quando a gente se encontra nessas mesas, né? Então, assim, dentro desse histórico, né, que eu passei para vocês da minha formação, eu sempre busquei unir as minhas duas profissões, as minhas duas formações, né? E aí, dentro dessa formação, sempre me coube muito o papel de pensar o sujeito surdo, né, a pessoa surda, dentro da sociedade. E aí eu comecei com uma discussão, ainda na época da UF, né, enquanto graduanda no serviço social, sobre a questão de pensar para além da inclusão, né, para pensar além do termo inclusão, para pensar além do termo de acessibilidade, mas para pensar o sujeito surdo pertencente e participante da sociedade, né? Então, é para além da gente simplesmente incluir. Eu tenho uma implicância muito grande com esse termo, né? Eu acho que quando a gente fala em inclusão, a gente já está pressupondo que existe a exclusão, né? Então, quando a gente fala, e aí falar da inclusão no espaço educacional que tem que ser pensado para todos, né? Como que eu vou falar de uma questão de educação já pressupondo que existem excluídos, né? Então, eu sempre implico muito dessa necessidade de ratificar essa palavra inclusão, mas eu gosto de trabalhar o pertencimento e a participação. Como pensar o pertencimento e a participação desses sujeitos surdos, dessas pessoas surdas na sociedade. Dentro da minha formação, eu atuei também como estagiária, né, de serviço social na APADA de Niterói, né? Então, além da minha formação como intérprete ter sido pela APADA Niterói, a minha formação como assistente social também foi nessa área com crianças surdas e atendimento a essa família. Então, como pensar essa realidade social desses sujeitos, né? Eu conheço o Caio desde a época que eu atuava como assistente social no Mackenzie, na Faculdade Mackenzie Rio, onde a gente desenvolvia um projeto muito bacana de pesquisa, pela que a gente se conheceu, exatamente porque nós tínhamos 23 surdos atuantes, né, estudando lá na Mackenzie Rio, dentro dos cursos de economia, administração e ciências contábeis. E aí a gente tinha todo um projeto que pensava para além dessa questão da inclusão, de simplesmente ter o intérprete em sala de aula, mas de fato esses surdos que estavam passando pela faculdade, se eles se sentiam pertencentes e participantes de fato daquele espaço. Isso faz parte de uma identidade, da construção de uma identidade, tanto institucional quanto desses sujeitos surdos, e para que eles possam, de fato, vir a pertencer e participar da sociedade como um todo, né? E aí, pensar em pertencimento e participação é para além da gente pensar em inclusão, porque da gente vai pensar em meios, a gente vai pensar em como, né? Então, é quando a gente vai pensar em como fazer, né, como promover a participação e o pertencimento desses surdos dentro da sociedade. E aí, ao longo desses anos de estudos, uma coisa que a gente... E aí foi muito também a fala da Luciane, né? Isso é muito incrível, mas é a importância da língua de sinais na vida desses sujeitos. É como, através da língua de sinais, né? Através dessa língua que é própria, a Luciana falou isso muito bem, né? Que ela é própria, é a língua mãe do surdo, né? Ela é a língua materna do surdo, que ele vai compreender o mundo. É através da língua de sinais que ele consegue aprender e compreender aquilo que está ali. A língua de sinais, ela é o sentido de ser, de existir, de resistir da pessoa surda, né? Então, é através dessa língua, sobretudo, que os sujeitos surdos e toda a sua comunidade, né? A comunidade surda é ampla, ela não são só as pessoas que não ouvem, mas ela também é composta por tradutores e intérpretes de Libras, por familiares de pessoas surdas,
enfim, por pessoas que militam dentro da área, né? Então, é muito importante que a gente pense também nessa realidade enquanto elemento de transformação, de poder de transformação, enquanto o surdo tiver o domínio, né? A pessoa surda tiver o domínio da sua língua, ele é o principal caminho para que esse surdo possa pertencer e participar da sociedade, né? Como ele vai aprender e compreender o mundo. E aí, a partir daí, a gente pensa nos espaços. E é muito interessante porque eu tenho toda essa minha formação na área social, né? Enfim, da questão da educação dos surdos dentro do serviço social. A minha área dentro do serviço social sempre foi a área educacional, né? E, de repente, eu me vi com um edital de economia criativa na mão e falando assim, gente, por que eu não pensei nisso antes, né? Como pensar a economia criativa, né? Como pensar, porque dentro da economia criativa a gente tem um contexto, né, de cidades criativas, ou seja, pensar a cidade da atualidade. Então, como que a gente vai pensar a cidade para que essa cidade seja, de fato, acessível, para que os surdos possam se sentir pertencentes e participantes dessa cidade, né? E aí foi quando eu fiz o recorte da área cultural, né? Dessa questão da importância da cultura e dos surdos pertencerem e participarem da vida da cidade, sobretudo através da cultura, né? Que essa cultura seja um espaço, né? Esse espaço cultural seja um espaço para que o surdo também esteja presente, né? E esteja presente não fazendo remendos, eu sempre falo isso, né? A gente não tem que fazer remendo, a gente tem que pensar, né, na universalidade desse acesso. Eu lembro que uma vez eu era muito novinha, eu acho que ainda estava entrando na UF, e eu escutei uma palestra na PUC do Rio, em que um professor falava assim, como que a gente pode construir um ônibus, né? Inicialmente a gente produz um ônibus em que daqui a algum tempo a gente vai ter que fazer com que adaptar esse ônibus que já foi feito, já foi projetado, para que ele atenda um cadeirante. Por que a gente não começa do princípio, né? Por que a gente não vai pensar no início em construir um ônibus que seja acessível a todos? E aquilo ali foi uma provocação porque essa palestra não tinha nada a ver com essa questão de acessibilidade, de contexto social, de pessoas surdas e pessoas com deficiência, nada. Ele estava falando sobre um outro tema e ele fez uma reflexão dela. E isso me incomodou muito, porque foi a partir daí que eu começo a fazer, né, esses estudos sobre a questão do acesso universal, né? Então, a gente não precisa tornar as coisas acessíveis, a gente precisa pensar o acesso universal na essência, quando a gente começa a planejar alguma coisa, quando a gente começa a fazer alguma coisa, né? Então, na concepção de uma peça de teatro ou de um teatro, né, da parte física, de simplesmente colocar o intérprete ali, mas é como pensar no que está no entorno, né? Como é que a gente vai desde o início, desde os primórdios, desde aquela fundação, pensar em alguma coisa que seja de acesso universal para todas as pessoas, independente se ela ouve ou se ela não ouve, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? E, sobretudo, a dificuldade, perceber, né, a dificuldade que a sociedade, de uma forma geral, tem de tirar o foco do ouvido, né? Porque quando a gente fala da pessoa surda, é impressionante. A sociedade, ela foca do que não tem, na abstenção, né? Qual é o foco? O foco ele não escuta. Então, é uma sociedade que a gente chama ouvintista, né? O foco de tudo sempre na deficiência, né? E não no sujeito, e não na capacidade que esse sujeito tem de pertencer e participar da vida social.
Então, isso é muito importante, assim, da gente fazer essa reflexão. E foi a partir dessas reflexões e poder compartilhar essas reflexões com outras pessoas que, dentro da economia criativa, eu começo a ter essa visão, né? E aí, como foco principal, assim, do meu estudo, foi o Museu de Arte do Rio. Não sei quem já visitou, quem já teve a oportunidade de ir ao Rio para visitar. O Museu de Arte do Rio, que hoje funciona às duras penas, né? Assim, desde antes da pandemia já sofria uma grave crise de gestão, de falta de investimento. Mas o Museu de Arte do Rio ele abre as suas portas para, literalmente, os surdos poderem pertencer e participar, levando em consideração, número 1, a língua brasileira de sinais como principal instrumento de comunicação e de instrumento para que esse surdo possa pertencer e participar de todo e qualquer acesso ao museu, né? Só que, para isso ser feito, o foco e o protagonismo foi no sujeito surdo. Foram quando os surdos, a partir de uma exposição de um fotógrafo surdo, né, o museu abre as portas para essa exposição e começa a receber pessoas surdas e resolve que essas pessoas surdas vão ter espaço de fala, né? O Museu de Arte do Rio, ele é um museu que a gente chama de museu-escola, é um projeto de museu-escola, então a educação é muito presente. E aí, novamente, eu consigo linkar todas as minhas áreas de atuação, que é a questão social, educacional e de acessibilidade com a pessoa surda, né? Então, a gente começa a refletir muito sobre esse espaço de protagonismo do sujeito surdo, onde ele tem o direito dele de fala preservado. O que ele precisa naquele espaço? O que aquele espaço necessita para que, de fato, os sujeitos surdos consigam pertencer e participar da sociedade? E aí a gente inicia uma longa pesquisa com os museus da cidade do Rio de Janeiro, e ali a gente consegue compreender o quanto que muitos museus acham que a acessibilidade para o surdo é simplesmente marcar uma visita guiada com o intérprete. Então, mesmo que o museu não tenha um intérprete contratado do museu, ele vai lá no dia agendado, contrata um intérprete e, através daquela visita guiada, o acesso a esse surdo está sendo garantido, né? O Museu de Arte do Rio ele foi o primeiro museu na cidade do Rio de Janeiro a contar com 3 educadores surdos, nativos da língua de sinais, né, com tradutores e intérpretes de Libras diretamente ligados, né, e contratados do próprio museu, e um grupo de pesquisa que vai culminar nos fóruns de língua brasileira de sinais, onde os surdos é que deliberam as ações do museu para os anos seguintes, né? Então, todo ano, foram 6 anos em que os surdos ocupavam o museu literalmente, né? Falando daquilo que eles gostariam que fosse colocado em prática para a comunidade surda para o ano seguinte, né? Para o próximo ano vigente. Isso foi uma diferença enorme, e a gente começa a perceber o quanto que os surdos começam a fazer parte do museu de fato, né? Conseguem se sentir pertencentes e participantes, porque, afinal de contas, é um espaço onde eles têm o protagonismo, onde o sujeito surdo é protagonista. É ele que chega e coloca e pontua, né, essas questões que ele traz e que considera como importantes para a comunidade surda, né? Depois disso, a gente tem alguns museus que contratam, né? O Museu do Amanhã, ele tem um educador surdo, ele tem também um intérprete de Libras, que é do próprio museu, mas ainda funciona com um esquema de agendamento. O Museu de Arte do Rio, não. Qualquer hora e qualquer momento que um sujeito surdo chegasse, ele teria acesso às obras, aos espaços, às atividades. Não à toa, o Museu de Arte do Rio ele passa a ser o foco principal durante 4 anos da caminhada do Orgulho Surdo, né? No mês de setembro, eles fazem uma atividade que é o mês do Orgulho Surdo,
e eles fazem uma caminhada ali no entorno, né, do museu, na Praça Mauá, no Pires, enfim, que culmina no Museu de Arte do Rio, onde se tem uma grande festa em celebração à língua brasileira de sinais, à cultura surda, à identidade surda, e a esses surdos que participam efetivamente da vida do museu ao longo do ano. Infelizmente, no final do ano passado, a gente tem a descontinuidade de todo o projeto, né? A gente tem os principais nomes do museu sendo retirados desse espaço, a gente não sabe o que vai acontecer ao longo desse ano. E eu acho que é um reflexo da crise que o museu já vinha sofrendo, né? Já esses ataques, duros ataques ao espaço, há pelo menos 3 anos, 4 anos atrás, e que houve essa resistência, né? Que aconteceu essa resistência, e que resistimos bravamente ao longo dos últimos 3 anos. Professora Vanessa, temos aí mais 3 minutos. Ok. Então, a minha fala hoje foi muito nesse sentido, né? Já concluindo, de trazer a importância desse protagonismo, né, do sujeito surdo, e pensando sempre para além da inclusão, para além da acessibilidade, mas que a gente pense, sobretudo, no pertencimento e na participação desses surdos na sociedade, né? Eu acho que é você pertencer, é você participar da vida social da sociedade, seja em espaços culturais, seja na vida política da cidade, a importância de você poder frequentar qualquer espaço, porque os surdos são protagonistas das suas ações, dos seus atos, e é através da língua brasileira de sinais, né, da valorização. A gente precisa o tempo todo valorizar demais essa língua que permite com que o surdo, porque para além de uma linguagem, né, é uma língua que permite ao surdo pertencer e participar. Agradeço mais uma vez o convite e espero que a gente se encontre novamente e que isso tenha feito vocês pensarem também um pouquinho para além desses conceitos já estabelecidos. Obrigada. Eu que agradeço, professora Vanessa. Na psicologia, a gente tem o termo pertencimento também como uma forma de ser junto, de ser com, né? E eu compartilho da sua ideia da inclusão, realmente é muito interessante. Não tinha pensado nessa transposição do termo inclusão para pertencimento ou apropriação, né? Muito bom, muito obrigada. Então, Ana, agora... se você me permite, quebrando o protocolo, com certeza. queria pegar um pouquinho dessa fala da Vanessa, porque não só na psicologia, como no serviço social, mas na filosofia, a gente tem muito dessa questão do pertencimento também. E talvez seja isso que esteja faltando na nossa sociedade hoje, diante desse quadro todo que a gente tem com relação à questão da pandemia, a falta de respeito que se tem com relação às normas. E vocês que são um centro universitário que trabalham 90%, né, 95% dos cursos são cursos na área de saúde. Então, é muito importante que a gente entenda também que a sociedade ela precisa ser educada para respeitar normas básicas. E respeitando normas básicas, a primeira delas é respeitar o outro. A gente precisa começar a respeitar o outro, independentemente da deficiência, do gênero, da raça, da cor, do credo. A nossa sociedade ela ainda não respeita o indivíduo como deveria ser. Ela não respeita o deficiente auditivo, ela não respeita o deficiente visual, ela não respeita o deficiente físico, mas não é só na questão da deficiência. Quando a gente fala na inclusão, a gente tem que lembrar que a inclusão é para todos. É para a mulher no mercado de trabalho, é para o negro em todos os aspectos, a mulher em todos os aspectos, mas principalmente hoje no mercado de trabalho, né? Tem muita mulher hoje que é alijada do mercado de trabalho, a gente vê várias falas machistas nesse aspecto. É com relação ao idoso, é com relação a uma série de pessoas. Então, essa fala da Vanessa do pertencimento, eu acho que falta muito hoje para a nossa sociedade um pouco de empatia, um pouco de alteridade, para que as pessoas elas sintam-se
pertencidas à sociedade, à nossa sociedade. Talvez esse seja o ponto principal com relação à inclusão, com relação à acessibilidade, com relação a tantas temáticas importantes da nossa sociedade. Muito obrigada, professor Caio. Com a sua fala, abro para todos, abro para o debate, abro para perguntas. Gostaria de saber também dos alunos daqui da nossa licenciatura, né? Eu estou vendo aqui que tem um pessoal participando bastante aqui no chat, dizendo que foi super necessária essa discussão. Então, eu abro aqui para perguntas. Vocês, por favor, abram os microfones para quem for fazer a pergunta. Helena, eu posso pois falar? Não? Não é uma pergunta. Obrigada, professor Paulo César. É uma apresentação. Eu cheguei um pouquinho atrasado, até eu fui resolver um problema da faculdade, mas cheguei um pouco atrasado. Então, meu nome é Paulo César Guimarães, sou diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. O evento hoje foi maravilhoso, como os outros também. Gostaria de parabenizar a Ana Carolina, mais uma vez. Ana Carolina, sempre quando organiza algo, realmente fica sensacional. Né? E você também, Ana Helena, você tem um potencial muito grande para isso. Os demais participantes, gostaria de citar aqui. Eu estou esquecendo que eu não estou me apresentando totalmente. Né? Eu já disse que eu sou diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, né? Sou pediatra, infectologista pediatra e infectologista geral. No momento, infectologista está sendo muito chamado, né? Requisitado. Mas muito bem. Eu tenho 1,83 m, sou branco, uso óculos, estou com um pullover cinza, para me apresentar um pouquinho mais. Muito bem. E Ana Carolina e Ana Helena, eu acho que essa apresentação, esse evento de hoje foi realmente maravilhoso. A integração das pessoas surdas, isso é extremamente válido, já deveria ter acontecido realmente há muito tempo. Eu gostaria de citar os nomes das pessoas que participaram de forma objetiva: a Clévia, né? O Flávio, a Luciane, a Vanessa. Vanessa, eu descobri que nós temos muitas coisas em comum, Vanessa. Tá? Você é assistente social, eu sou casado com uma assistente social. Você trabalhou no Colégio Pedro II. Eu tenho verdadeiro, um amor profundo, é uma paixão pelo Pedro II. Eu fiz ginásio no Pedro II, fiz científico, fui representante de turma, participei de muitas confusões com Pedro II, porque a época era muito complicada, muito difícil, e eu era um representante do colégio, e é um colégio maravilhoso, colégio que era o chamado colégio padrão, né? Antes de qualquer coisa, aquela mudança, por exemplo, uma mudança que deveria ser feita para os outros colégios, os colégios federais do Rio de Janeiro, antes passava pelo colégio Pedro II. Eu era do colégio Pedro II da Tijuca. Eu sempre morei na Tijuca, no Rio de Janeiro, etc, etc. Foi citado também... Carinho grande pela unidade da Tijuca. E eu sempre falo que, antes de entrar para o Pedro II, eu não entendi esse amor que as pessoas tinham, né? Porque seja de aluno, ex-alunos, funcionários, é um amor muito grande pela escola. E aí eu falo, hoje, 7 anos depois, eu sou essa, né? Apaixonada pela opção e pela escolha educacional que o Pedro II fez e faz até hoje. Realmente uma escola de referência que fazem meus olhinhos brilharem até hoje. Então, hoje eu entendo muito bem. Acho que só estando lá para a gente entender essa paixão pela escola. Inegavelmente. A nível educacional, eu tenho 2 paixões. Faculdade de Medicina de Petrópolis e o Colégio Pedro II. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Foi citado também a síndrome de Down. Eu gostaria de dizer algumas palavrinhas rápidas. Como eu sou pediatra, eu via muitas crianças, digo poucas, não, muitas crianças. E teve um fato realmente muito importante para mim. Eu fui ver uma criança no Leblon, no Rio, eu atuava só na Tijuca, mas um colega, um professor da UFRJ, fazia residência na UFRJ, estava acabando a residência, ele foi viajar e me pediu para fazer uma cobertura
no Leblon, onde ele tinha o seu consultório. E eu cheguei lá no Leblon e vi uma criança, síndrome de Down, mas a criança é muito esperta, extremamente viva, brincava, dizia algumas palavras, etc, etc. Mas a família era engraçada, a família não deixava essa criança sair de casa. Ela não saía de casa. O apartamento dela era em frente à praia, ela não podia ir à praia. O condomínio dela era um condomínio maravilhoso, um condomínio de um edifício de luxo do Leblon. Ela não podia ir para o condomínio porque tinha síndrome de Down. Um absurdo completo. Um absurdo completo. E eu, como pediatra, eu liberei essa criança. Liberei completamente essa criança. Fui com ela para a praia. E muito bem, ela tinha uma patologia muito rápida, eu resolvi logo. E ela foi totalmente inserida nesse contexto. Então, eu acho que é muito importante as pessoas pensarem nesse processo geral em todos os níveis, podendo inserir, podendo botar qualquer que seja uma pessoa ou um adulto, dependendo da situação, dentro fazer uma inserção dessa pessoa, isso será extremamente útil. Eu peço desculpas, talvez eu tenha passado um pouquinho do tempo, mas eu acho que foi importante. Pessoal, muito obrigado e parabéns a todos. Muito obrigada, professor Paulo César. Professora Ana, posso só complementar, fazer uma referência à fala da professora Vanessa, quando ela falou sobre o desenho universal, eu acho que isso me remeteu muito ao trabalho da Comissão de Acessibilidade da Unifase. Desde 2015, quando foi constituída a comissão, ainda que já existisse um trabalho prévio muito anterior, inclusive com a questão da inclusão da pessoa com deficiência prevista no nosso PDI, o nosso objetivo ali, um grupo pequeno, não era tratar problemas, dar soluções para todas as questões que surgissem, mas sim trabalhar a conscientização da comunidade acadêmica. E aí, quando ela falou de desenho universal, eu acho que é justamente isso que a comissão vem tentando fazer, principalmente com os colaboradores técnicos e administrativos que estão sempre muito envolvidos nas nossas atividades internas. Fazer com que as pessoas pensem em inclusão da pessoa com deficiência no dia a dia, mas não só quando estão dentro da instituição, atuando ali no seu cargo, na sua função, mas que levem isso para o seu final de semana, porque a pessoa com deficiência ela tem direito a tudo, que qualquer cidadão tem. Então, são os direitos fundamentais que ela quer poder usufruir disso, gozar disso. Então, no lazer, ela tem que estar incluída, no trabalho, ela tem que estar incluída, na educação, na saúde. Então, esse conhecimento que a instituição tenta levar para os funcionários, tenta disseminar na instituição, isso é para a vida, não é para o exercício da função dentro da instituição. Então, eu só queria complementar, porque ela, quando fala de desenho universal, me traz bastante a ideia do trabalho que a comissão faz aqui dentro da instituição. Obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Infelizmente, a professora Luciane caiu, não conseguiu voltar. Clévia, tem alguma fala? Ana Helena. Pois não? Ana, eu queria agradecer, gente, porque a Comissão de Acessibilidade faz esses eventos maravilhosos e dentro desse espaço da licenciatura, sempre quem ganha, são os alunos e nós. Então, eu agradeço muito porque ficou muito bacana. E assim, gente, só dizer que é paixão, tá? Falar isso para os alunos, que eu falo isso com muita frequência. É paixão, a gente faz porque é apaixonante, aí você não larga nunca mais. É verdade, Clévia. Tem alguém que começou uma fala e parou. Quem foi? Foi eu, Amanda. Pois não, Amanda. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Amanda, sou funcionária da faculdade, trabalho na secretaria. Para quem não está me vendo, eu sou negra, tenho cabelo preto, atualmente estou de trança. Eu só queria comentar sobre... porque eu tenho uma irmã que é deficiente auditiva, a Beatriz, ela tem 26 anos, e o que a professora Luciane comentou sobre ensinar os sinais da Libra, ensinar desde pequeno. Quando a minha irmã nasceu e a minha mãe foi matricular ela na escola, ainda era muito novo essa questão de Libras.
os alunos eram incentivados a leitura labial, e a minha mãe ficou um pouquinho assustada com aquilo e meio que não aceitou. Ela falou, não, a minha filha é deficiente auditiva e ela vai falar por Libras. E aí ela matriculou Beatriz no colégio e foi procurar um curso de Libras aqui na cidade de Petrópolis, fez o curso de Libras, e a Bia tem surdez profunda, então, assim, mesmo que a gente induzisse ela a leitura labial, para ela ia ser um pouco mais difícil, né, nessa parte. Minha mãe fez o curso de Libras, ensinou para a gente a Libras, Beatriz foi aprendendo, e hoje em dia, na verdade, ela que ensina os sinais para a gente, né? Tem muitos sinais novos e ela que ensina para a gente. E a questão que a professora falou do barulho dentro de casa, isso é muito real, porque eu convivo com a Beatriz. Às vezes a gente está em casa, eu falo com ela, calma, está fazendo um barulho muito alto, isso faz barulho. Ou a gente está andando na rua, eu falo com ela a questão de se ela tiver de rasteirinha ou de alguma sapatilha, eu falo com ela, ó, tá fazendo muito barulho seu sapato, anda, porque como ela não ouve, é tudo muito, muito acelerado, não atenta a isso, então eu falo muito com ela, ou quando ela joga alguma coisa, eu falo com ela, não pode jogar, tá fazendo muito barulho. Isso essa experiência é muito boa de viver com eles, né? Nossa, muito obrigada pela sua experiência, né, pela essa vivência, né, Amanda? Amanda também está sempre colaborando conosco nos eventos. Muito obrigada, Amanda. Amanda, obrigada também pela sua fala, assim, muito legal. Me fez lembrar muito o meu período na APADA, né, a APADA ela tem uma parte embaixo que é a parte clínica, onde tem psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, e a parte de cima que é a creche. E aí as pessoas sempre falavam assim, nossa, deve ser super silencioso, né? Só que não, assim, se escola de criança já é um espaço barulhento, você imagina uma escola que só tem pessoas surdas, assim, né? Só tem criança surda. Então, é uma barulheira sem fim. E eles estão aprendendo, é exatamente o que você falou, né? Eles estão aprendendo a controlar o próprio barulho. Então, assim, eles não têm noção do quanto que gritam. E aí, uma coisa que é muito interessante, né, que você falou, que muitas vezes as pessoas tentam ensinar o surdo a falar, a gente tinha um problema sério lá, que muitas crianças da família ainda insistia no uso do aparelho. E aí a gente sempre falava assim, para não usar no período que estava na creche, porque como eles estavam aprendendo, o som do aparelho era amplificado, né? Então, as crianças, aquele barulho que já é enorme, né? Para uma criança que está com o aparelho auditivo, então aqueles apitos, né, dentro do ouvido, de que ainda tinha algum resquício, era terrível. Então, a gente encontrava aparelho dentro da privada, jogado pela janela, dentro da lata de lixo. A gente encontrava aparelhos nos lugares mais absurdos, e é uma coisa cara, né? Então, é isso, assim, para eles aprenderem a controlar, e aí ter que usar o aparelho naquele espaço de educação infantil era puxado, assim. Mas que bom que você trouxe esse seu relato, e eu acho que é muito isso, assim, que lindo que a sua família tem essa conscientização. Não é uma realidade de todas as famílias, né? Eu digo isso pela experiência da minha prática profissional, isso não é uma realidade. Nos meus atendimentos a gente consegue perceber isso. Muitas vezes as famílias tentam até exaustão fazer com que seus filhos falem e escutem, né? Então, que bom que a sua mãe valorizou a língua brasileira de sinais e que vocês têm a plena consciência de que a língua brasileira de sinais é o caminho para que a sua irmã possa se sentir cada vez mais pertencente à sociedade através da língua dela. Então, parabéns mesmo para a sua família, viu? Obrigada. Ana Helena, boa tarde a todos. Olá, professor Ney, tudo bem? Tudo bem. Então, sou Ney, meu nome é Carlos, me conhece como Ney, né? Eu digo que Ney é para receber e Carlos é para pagar, que aí ninguém conhece. Eu tenho 64 anos, estou de óculos, tenho uma barba já grisalha, cabelo também, cabelo pouco também. Estou de uma blusa polo azul. Eu queria parabenizar a Comissão de Acessibilidade, né, a Ana Helena, Ana Carolina. O Caio também faz parte, né, da comissão, sim, né?
São duas os comissões, isso. são duas comissões. E os palestrantes, né? A Luciana, a Vanessa e o Flávio, eu acho que assim, e a Clévia, né? A Clévia assim, é uma pessoa maravilhosa, assim, um grande prazer, assim, toda quarta-feira estar com o Flávio e com o Clévia junto com os estudantes. E a gente tem assim, a gente fica com o primeiro, terceiro e quinto período numa quarta e na outra quarta com o segundo, o quarto e o sexto, e a mesma temática, mas nunca é igual, né? A diversidade e a pluralidade que está com os estudantes assim é um grande ganho para todos, para mim, para eles e para os estudantes. E hoje foi assim, penso eu, para os estudantes da licenciatura e da enfermagem, né? Licenciatura em enfermagem e da graduação em enfermagem, que todos estão graduando em enfermagem, um espaço de aprendizagem, de abertura de um caminho que poucas universidades proporcionam aos seus estudantes ao lidar com os seus usuários do sistema de saúde, né? A gente não precisa necessariamente chamar de pacientes, mas com os seus usuários do sistema, seja em que setor for. Então, acho que abriu um grande leque de possibilidade e, assim, pode-se dizer, de oportunidade para você prestar uma melhor assistência, um melhor cuidado para essas pessoas. E assim, de uma maneira geral, né? Você tem, pode dizer, o Flávio trouxe a questão dos estrangeiros, né? Que eu achei interessante, Flávio. É mesmo, você falar em russo com uma pessoa russa não entende nada, né? E é um estrangeiro mesmo, né? Mas uma pessoa normal que, né? Então achei um momento importante, agradeço muito, espero ter outras oportunidades. Acredito que para os estudantes da licenciatura foi um grande ganho. Parabenizo a todos. Queria cumprimentar o professor, meu professor na faculdade, o professor Paulo César, professor de pediatria. Com isso, desejo um abraço para todos aí e firme nessa caminhada e parabenizo. Muito obrigada, professor Ney. Só colocando aqui no chat, agradecer mais uma vez ao Matheus, que nos auxiliou aqui, fez a interpretação da língua de Libras, e muito obrigada, a gente espera contar com você nos próximos eventos também. E professor Ney e a toda a turma de licenciatura, a gente abre esse espaço para a licenciatura, uma vez por mês estaremos com um evento diferente, focando dentro do nosso calendário inclusivo, né, a gente chamou assim, calendário inclusivo, a gente escolhendo uma data, né, que possa fazer uma reflexão com todos sobre a pessoa com deficiência, né? Eu gostaria que o professor Flávio ou a Clévia, não sei quem está com o host, já colocasse a enquete, por favor, e não esquecesse de dar um print no final para poder guardar essa enquete, né? Enquanto a gente ainda vai vendo aqui quem tem mais algumas perguntas. Por favor, só responda a enquete os participantes. Você tem que me dar um help. Oi, Flávio. O pool. Oi. É só botar no pool. Lá embaixo tem participantes, chat, share screen. Sim, e tem um pool. Achei, sim. Ok. Eu queria lembrar que a da Unifase, de acessibilidade da Unifase, é composta pela Ana Carolina Chaves, eu, a Fátima Smith e a Gislaine, que trabalha na CPE. Sim? Agora você põe para submeter, ok. Já tem 46 votos. Vai indo, porque são 105. As pessoas vão votando. Ok? Eu gostaria de perguntar, Vanessa ou Caio, como
como está a questão do surdo hoje para voltar à aula? Eu sei que já é difícil voltar à aula presencial e estava uma questão de a pessoa com deficiência não volta, não era prioridade. Vocês podem falar um pouquinho? Eu acho que o Caio pode falar um pouquinho sobre essa questão da prioridade, né? Da questão das pessoas com deficiência. Eu queria falar um pouco sobre, por conta da pandemia, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do retorno à aula presencial da pessoa surda, levantar algumas características que devem ser levadas em consideração. Primeiro, que é a questão do uso da máscara. A gente já viu que o uso da máscara que seja de fato eficiente é PFF2, né, a N95, e que a máscara que de fato tem a questão da plástica, né, para que a gente faça a expressão facial, ela não é uma máscara segura, né? Então a máscara que seria segura, né, para a gente retornar tanto os surdos quanto os intérpretes também, nesse contexto, uma grande dificuldade para a gente o uso da máscara, tá? Isso aí vem sendo questionado desde o início da pandemia, que é o uso da máscara para pessoas surdas e intérpretes de Libras. E aí uma questão que é importante a gente refletir, né? Quando a gente... Eu acho que cada segmento das pessoas com deficiência tem as suas características, e eu gosto sempre de tratar das pessoas surdas, porque às vezes as pessoas podem não pensar, mas assim... a gente trabalha o tempo inteiro com a mão no rosto, né? Então, assim, tanto os surdos quanto os intérpretes, a gente está o tempo inteiro. Então, a gente vai fazer um sinal aqui em cima, que é o sinal de pessoa, a gente vai fazer um sinal aqui, que é no canto do olho, a gente vai fazer um sinal aqui na boca, um sinal de vermelho, que é aqui, e a gente está levando a mão à boca o tempo inteiro. Então, assim, o risco de contaminação é muito grande, porque a gente está o tempo inteiro usando as mãos e com essas mãos no rosto, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas não falam muito, né? Não costumam debater muito, mas, assim, o risco para a gente também é muito... acaba sendo aumentado dentro dessas circunstâncias. Então, pensar nisso, eu estou falando isso porque lá no Pedro II a gente não retornou, não voltamos às aulas, a gente ainda continua remoto, e o nosso grupo da nossa comissão, né, de retorno às aulas, nesse momento está discutindo exatamente isso, né? As questões específicas das pessoas com deficiência, e, sobretudo, das pessoas surdas, porque isso não tinha sido levantado. Então, a gente está levantando esses elementos e colocando isso na balança, o quanto que não é seguro para a gente, como que é potencializado, na verdade, esses riscos, né? E aí eu acho que sobre a questão da prioridade na vacinação, enfim, nesse processo, acho que o Caio pode complementar, tá bom? Mas era só mais para a gente refletir sobre essa questão do uso de máscara e da contaminação, já que a gente está o tempo inteiro com a mão no rosto. Ok. Eu perguntei isso, Vanessa, porque o MEC lançou a cartilha de orientação, né, para a retomada das aulas presenciais. Por isso que eu perguntei. E eu vi aquela questão da máscara, que realmente é fundamental, né, para o surdo poder usar a expressão facial e o intérprete também. Isso, a gente não usa. Então, a gente está exatamente refletindo sobre isso, porque não contempla, né, não está contemplando a nossa realidade, porque realmente o uso da máscara, que se fosse transparente, que é o aconselhado, na verdade não é aconselhado, porque não é seguro, né? Perfeito. Professor Caio? Bom, deixa eu só complementar o que a Vanessa falou, e o que a Vanessa falou tem muito a ver com o que a gente está vivenciando agora. Alguns grupos de pessoas com deficiência, eles estão com alguma dificuldade nesse retorno às aulas por N questões. Existe uma portaria do MEC do final do ano passado, de novembro de 2020, indicando que para cada caso é um caso diferente para o retorno. Qual é o problema hoje? Não se tem um protocolo muito claro de como será realizado o retorno às aulas das pessoas com deficiência. Não há protocolos municipais, estaduais e até mesmo a nível federal. Acho que a Ana Helena, a imagem dela travou para mim, não sei se ela caiu. Mas continuando, quando você não tem um protocolo claro, é muito difícil de entender, e aí vale para a mãe, vale para o professor, vale para o profissional da escola, vale para uma série de pessoas, de como essa pessoa vai retornar.
o protocolo é muito obscuro nesse sentido. Ele diz mais ou menos assim, com relação ao retorno presencial das aulas. Vão retornar os grupos, o grupo da pessoa com deficiência retorna também, mas se o grupo tiver alguma comorbidade, não retorna, se o grupo tiver alguma impossibilidade, não retorna, se o grupo, de certa forma, correr algum risco de saúde, não retorna. Só que o problema é o seguinte, quem define? Porque você tem uma série de pessoas hoje, e eu tenho atendido muitas mães de alunos com autismo, de que o rodízio, como as escolas têm feito, tem sido muito ruim. Porque o aluno com espectro autista, por exemplo, se você não tem uma constância e uma regularidade, ele meio que fica... ele cria uma repulsa àquilo, ele meio que cria uma barreira e ele não quer fazer. Então, por exemplo, um procedimento de vai um dia, não vai um dia, vai um dia, não vai um dia, faz um rodízio, para o aluno autista é muito complicado, e a gente tem recebido muita demanda nesse sentido. Para o aluno surdo, como a Vanessa falou, em vários momentos o aluno e a intérprete, né, a pessoa que está ali fazendo a interpretação, ela vai levar a mão à boca, ela vai levar a mão ao olho, até pelos sinais que as pessoas têm, até pela língua mesmo, quando você está interpretando. Então é muito complicado porque essa pessoa vai colocar a mão na mesa, coloca a mão no elevador, coloca a mão num corrimão, e aí depois leva a mão na boca, leva a mão... uma possibilidade de contágio muito alta. Então, esses protocolos que eles não estão claros ainda, e cada um está criando um protocolo próprio, porque você não tem um protocolo municipal, um protocolo estadual e um protocolo a nível federal. Então, isso é um problema. E a gente vem buscando esse entendimento junto ao Estado do Rio, junto ao Ministério da Educação e junto ao Ministério, à Secretaria de Educação dos municípios aqui no Estado do Rio, e a resposta a gente está esperando uma ordem do Ministério da Educação, a gente está esperando um protocolo do Ministério, e o protocolo não vem. Então é muito complicado, né? A gente tem vivenciado essa realidade hoje da complexidade do retorno por falta de um protocolo claro com relação ao retorno. Tá certo. Muito obrigada, professor Caio, doutor Caio e professor Caio. Nós estamos no finalzinho do nosso evento, eu sei que os alunos de licenciatura também têm um horário aí para terminar, e eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta. Professor Flávio, deu tudo certo com a enquete? Sim, tem 81 a resposta, dá 83%. Eu posso fechar, então? Quem não respondeu, os últimos minutos? Ok? Acredito que sim. Em nome da comissão, eu agradeço a presença de todos. Muito obrigada pelo espaço, professor Flávio, Clévio, o pessoal da licenciatura que nos proporcionou também esse encontro muito, muito gostoso, falando da arte, né? Esse semestre todo vocês vão falar sobre a arte na educação, achei muito bacana o tema. Muito obrigada, doutor Caio, e todos os colaboradores da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Ana Carolina, você gostaria de comentar alguma coisa? Só agradecer mesmo, agradecer aos palestrantes, a todo mundo que estava envolvido na organização, a parceria, a diretoria da instituição e todo mundo que está aqui prestigiando. Muito obrigada.